seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Dose Certa Podcast. Aqui, esse espaço onde nós médicos falamos sobre saúde em português e não em medicinês. E como eu venho falando aqui nessa segunda temporada, eu não venho sozinha. Eu venho com convidados e vou explicar já já. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Bruna Campos, eu sou médica psiquiatra. Se você não me conhece, está me conhecendo agora, caiu aqui de paraquedas. Além de psiquiatra, atender meus pacientes no consultório, me dedicar à psiquiatria, eu sou apaixonada por levar informação de qualidade para as pessoas. Venho fazendo isso já há alguns bons anos nessa internet de meu Deus. Dessa vez, né, nesses últimos episódios, nessa temporada aqui, eu venho com alguns colegas muito especiais. Não são quaisquer colegas, são colegas muito especiais, profissionais que eu aprendi, que eu conheci, aprendi a admirar e confiar muito no trabalho, porque são médicos que eu pude acompanhar e tenho o privilégio de acompanhar de perto, fazem parte do time FVC, da Formação Viver de Consultório, que é o meu programa de treinamento, enfim. Não vem aqui ao caso, mas a gente faz coisas muito legais lá dentro. E, bom, isso me permite acompanhá-los muito de perto. Então, cada um dos colegas, dos médicos que vocês estão vendo aqui nessa temporada, são pessoas que, enfim, se você confia em mim, confia no meu trabalho, você pode confiar no deles também, que você vai estar em ótimas mãos, né? E aí, bom, para trazer, né, me ajudar aqui a levar informações de qualidade, né, assim, em saúde para vocês, nesse episódio eu trouxe, a gente vai trazer aqui um tema que, enfim, tem se falado bastante, né, assim, dentro especificamente numa especialidade que, eu diria que é uma das caçulas aí da medicina, né, e por isso acaba também gerando muita dúvida, muita confusão, que é a nutrologia. Então, estou aqui com a doutora Fernanda Moreira, maravilhosa. Fernanda é médica, especialista em clínica médica. Deixa eu ler aqui pegar minha cola aqui do roteiro, porque são currículos tão, né, maravilhosos que a gente precisa de cola. Fernanda é médica, especialista em clínica médica e nutróloga, especialista com título de especialista em nutrologia, tá? Então, que fique claro. É médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, residência em clínica médica, com R3 em clínica, pós-graduação em nutrologia pelo Hospital Albert Einstein e título de especialista em nutrologia pela Abram. Passou aí, né, assim, trabalhou por muitos anos em grandes hospitais aqui do Rio de Janeiro, né, inclusive como intensivista, né, em um desses hospitais, tanto na rede pública quanto na privada. Então aí tem bagagem, tem esse rostinho de menina, esse bebezinho aqui, mas tem bagagem. E atualmente atua no consultório, né, Fernanda, como tanto nutrologia quanto clínica médica, mas o foco tem sido mais na nutrologia, é por isso que eu trouxe ela para esclarecer aqui, de uma vez por todas, enfim, algumas dúvidas que a gente vai passar aqui já já, mas, Fernanda, seja muito bem-vinda, já te agradeço aí demais por ter aceitado o convite, obrigada. Prazer é todo meu. E, bom, vamos começar aí já falando, né, trazendo essa questão de... antes da gente começar, na verdade, eu queria que a gente aproveitasse para explicar, a gente vai falar sobre a questão de, enfim, alguns temas polêmicos, né, assim, da nutrologia, enfim, mas queria que você explicasse, porque pode ser óbvio para a gente que é da área da saúde, mas gera muita confusão. O que exatamente é um nutrólogo? É médico? Qual que é a diferença para um nutricionista? Quando que a pessoa pensa em procurar um nutrólogo? Tem diferença para o endócrino? Isso gera uma grande confusão, né? Então, por favor, esclareça-nos. A nutrologia é realmente das especialidades mais recentes, mas é da década de 70, ou seja, é um recente não tão recente ainda. E é uma especialidade médica, ou seja, existe o nutricionista, existe o território do nutricionista e existe uma área da medicina que trata das doenças e deficiências que têm relação com a nossa alimentação. Uhum. E aí acaba que é uma área bem ampla, porque aí você tem relação da alimentação, por exemplo, com diabetes, com obesidade, e existe todo esse campo também dos atletas, do esporte, em que você tem a suplementação. Existem os pacientes oncológicos que precisam de uma atenção especial à alimentação e eventuais suplementações, porque adquirem essas deficiências, porque não absorvem adequadamente por causa do câncer, porque perdem massa muscular. Então, o médico nutrólogo, ele trata e diagnostica essas doenças, ele dá orientações quanto à alimentação e suplementação, mas não é aquele plano alimentar igual do nutricionista, bonitinho, todas as opções. É uma boa dupla, inclusive, nutrólogo e nutricionista. Então,
pacientes, a questão de obesidade, perda de peso, esbarra muito no território de todo mundo. Tanto tem as áreas comuns, né? Do nutricionista, o nutrólogo entra também na parte de medicação e é também uma área do endocrinologista. E dessa parte de suplementação, mas tem campo para todo mundo. Perfeito, maravilha. E já entrando nessa questão ali da suplementação, que, enfim, né, que acaba sendo né, a principal atuação ali do nutrólogo, né, assim, que né, acho que você deixou bem claro em relação a isso, né, assim, esse suporte médico relacionado ao estado nutricional, assim, né, de uma forma geral. Sim. E eu achei bacana você trazer isso, porque as pessoas associam a questão da obesidade, os tratamentos para obesidade hoje em dia, sim, mas tem várias outras condições clínicas, condições médicas, né, de pacientes que precisam dessa atenção específica e que médicos de outras especialidades não têm esse conhecimento, né? Como eu sempre falo, a medicina ela é muito ampla, né? Assim, chegou um ponto que o conhecimento ele é tão grande que é difícil você ter um especialista, um Não é tão médico setorizado assim. Exato, que domine tudo, mas tá tudo ali interligado, né? Então, mas bom, sobre essa questão da suplementação, já queria começar aí com polêmica, Fernanda. Vamos falar aí, vamos esclarecer. Na verdade, não deveria ser polêmica, né? Sim. Mas acaba sendo, mas que a questão assim, os soros mágicos e milagrosos, porque com isso também, né? Veio se popularizando muito, assim, nesses últimos anos, esse entendimento da questão dos suplementos, dos nutrientes. Era uma coisa que a medicina que trata doença, né? Assim, doentes, olhava muito pouco até o início do século passado, né? Enfim, então isso veio mudando mesmo de algumas décadas para cá. Mas aí vem um movimento também de que tudo se resolve com um suplemento mágico, com um soro, com um comprimidinho, nanã. E escalando mais ainda, né, começou a gente vê muito isso, vamos chamar assim, é de fato um mercado, né, assim, Sim. que a gente vê hoje de clínicas que cobram alto, né, e aí não é nem questão da clínica oferecer necessariamente apenas, mas é porque as pessoas estão buscando hoje em dia, tem cardápios, né, de suplementação, da pessoa escolher lá o soro para ter mais energia, esse aqui é para ter mais para imunidade, Tem esse até aqui para ressaca. Pois é, então assim, queria saber, assim, né, entender se de fato isso existe, se tem alguma evidência, seriam os benefícios e principalmente os prejuízos, assim, os riscos que as pessoas se expõem, né, assim, a isso. Enfim, qual que é a sua opinião, como é que a nutrologia, a sua não, né, a sua, mas, né, como é que a nutrologia, quem trabalha de forma séria e ética dentro da nutrologia, enxerga isso? O primeiro conceito aí que acho que a gente tem que trabalhar é que suplementação é suplementar ao básico. Então, nem sempre é necessário suplementar. Igual quando você fala, todo mundo precisa tomar whey protein? Não. Se você consegue sua meta de proteína com a sua dieta, você não precisa suplementar o whey protein. E aí, a questão da soroterapia esbarra numa outra questão, que é qual a via que você vai usar para suplementar uma coisa que esteja deficiente. A grande maioria das coisas consegue ser suplementada por via oral. Comprimido, né? Exatamente. Pela boquinha. Você toma e suplementa isso se for necessário. Sim. No caso das vitaminas. Esse movimento vem muito dos Estados Unidos. Existem realmente lá algumas clínicas que muitas vezes não tem nem médico presente, que existe realmente esses cardápios, tipo, para o cabelo, para isso, para aquilo. E as pessoas fazem infusão venosa de vitaminas, de microelementos, zinco, selênio. E como isso acabou se enxergando, que é um mercado financeiramente interessante, muita gente começou a fazer. Na verdade, essa questão da nutrologia envolve essa coisa meio perigosa que, na verdade, a gente tem até poucos médicos nutrólogos titulados no Brasil. Sim. A maioria das pessoas bota nas suas redes sociais que atua em área de nutrologia, mas não tem o RQE, o registro de especialidade. Isso até traz, é até bom a gente poder falar isso, porque isso trouxe até entre os médicos uma certa desconfiança da especialidade. Porque tem pessoas que, na verdade, não são especialistas e que dizem que atuam na especialidade e toda essa questão, fazendo coisas totalmente fora da área do escopo da especialidade. Tá? Com cursos de final de semana. E aí a gente vê que isso é uma área que dá um dinheiro, porque as pessoas querem o quê? O milagre. O que é mais fácil? É mais fácil eu comer lá o prato colorido e tal, ou eu sentar ali na mesa, vou fazer um soninho aqui que vai equivaler a 6 meses de alimentação boa. Sim. Né?
E o que acontece? A maioria das coisas que são feitas, a gente brinca que são os soros coloridos, né? Uhum. São várias vezes inócuas, são coisas que você vai botar uma dose excessiva e que eu falo que vai ficar o xixi caro, né? Vai sair na urina. Na melhor das hipóteses, vai ser um xixi caro. Na melhor das hipóteses, é um xixi caro. Sim. Exatamente. E existe também o risco de intoxicação, né? A gente tem... A maioria das coisas que são colocadas ali são vitaminas. Sim. A gente fala do soro colorido é porque, classicamente, quem é médico mais das antigas, trabalhou em emergência, por exemplo, o soro do complexo B, o complexo B venoso, ele é amarelo. Então, assim, brincava, né, que o bêbado ia para emergência fazer soro amarelo, né? E aí é o quê? É o complexo B. As vitaminas do complexo B são hidrossolúveis, ou seja, se ficar em excesso, elas saem no xixi. Então, na melhor das hipóteses, vai sair ali. Sim. Mas existem as vitaminas também que são lipossolúveis, que elas acumulam na gordura. E as pessoas acham que isso é bem importante, porque as pessoas acham, mas é vitamina, é sal mineral, é vitamina, então faz bem, quanto mais melhor. E não é bem assim, né? Não é porque é algo mais, vamos dizer assim, não é natural, né? Mas assim, é uma coisa que vem da alimentação, que aí eu posso colocar quanto quiser. E você falou, às vezes, na melhor das hipóteses, você vai estar pagando muito caro, às vezes, né? Pro corpo nem consegue absorver tudo aquilo. Mas não é só isso, né? Não, e assim, por exemplo, a vitamina B12. Vitamina B12 é uma vitamina que muitas vezes a gente precisa usar de forma parenteral, ou seja, que não é pela boca. E aí faz normalmente intramuscular. Vegetariano, quem tem alguma questão de absorção. E aí, gente, 4 ampolas, 4 doses não custam R$100 na farmácia. Não custam nem R$100. Se você acha por menos de R$100 na farmácia e, inclusive, aplica na farmácia. Sim. Tá? E aí as pessoas vendem isso nessas clínicas. É aquele mesmo, não é diferente, não. Por, sei lá, R$500. Sim. Então, assim, tem toda essa questão ética, financeira, que você pode até pensar, mas se tem quem queira pagar... Sim, a pessoa quer ir lá fazer na clínica mais confortável. Exatamente. Beleza. Mas, assim, tem as coisas que são totalmente inócuas. Eu já vi o que a gente fala que é soro azul. Azul de metileno. Azul de metileno, acho que a maioria das pessoas sabe que é um corante, tá? Do ponto de vista médico, azul de metileno tem uma utilização muito pequena, assim, com pouca evidência para choque cardiogênico, para paciente grave de terapia intensiva. E eu vi isso anunciado para melhora do sono, era uma coisa assim. E eu falei assim, gente, é para fazer o quê? Para fazer xixi verde, né? Porque vai tomar um corante azul que não tem evidência nenhuma, nenhuma, absolutamente nenhuma. Ainda corre o risco de algum dia alguém ser alérgico e ter um choque anafilático, uma alergia grave e morrer para acontecer uma coisa dessa. Só que ninguém faz... O problema é que esse tipo de coisa, dificilmente as pessoas associam a isso que foi feito. É igual anabolizante. Igual o esteroide, anabolizante. Infartou com 42 anos. Homem infartou com 42 anos. Não vai achar que foi o Durateston que usou aos 38 anos. Sim, foi uma fatalidade, exatamente. né? Meu Deus, que coisa, morte súbita, o que aconteceu? Dificilmente as pessoas voltam para quem fez esse tipo de problema. Então, as pessoas simplesmente não fazem essas associações. E tem, assim, dentro do que, enfim, do cenário atual, assim, tem algo que você identifique como... Que você orienta, assim, seus pacientes como algo, de fato, arriscado? Você falou assim, tem alguns que são inócuos, que, né, enfim... E tem alguma preocupação, assim, alguma coisa que as pessoas devam se preocupar e ter que ter ainda mais cuidado? Porque, e você falou, às vezes a pessoa quer ir lá gastar o dinheiro dela, pagar mais e fazer lá um soro bonitinho, numa cadeira confortável, não. Mas tem algum que as pessoas precisem ficar mais atentas? Exemplo prático. Uma coisa muito comum, muito usual na nossa prática clínica. Vitamina D. Vitamina D, a gente precisa pegar sol e tal. É muito difícil, né? A gente fica em ambiente fechado. Várias vezes você precisa realmente suplementar a vitamina D. Vitamina D é super bem absorvida por via oral, tá? Mas existe apresentação intramuscular, com doses bem mais altas, que pode até ter seu uso, paciente com bariátrica, às vezes está com muita dificuldade para suplementar oral. Só que vitamina D... tem dose tóxica, intoxica. E vitamina D está envolvida no metabolismo do cálcio.
E quando a gente tem intoxicação por vitamina D, uma das coisas que pode acontecer é depósito de cálcio no rim. Chama nefrocalcinose. E já soube de relato de pessoa que fez uma nefrocalcinose grave e entrou em hemodiálise. Irreversível. O rim parou Perdeu de funcionar função. por Perdeu conta da função. suplementação. Agora teria que fazer um transplante renal por conta de intoxicação por vitamina D. Sim. Então, assim, falando uma coisa básica, ou seja, uma vitamina super básica que você consegue comprar com facilidade. Se você fizer intramuscular ou até venoso, existe um risco, tem que ser monitorado. Não é uma coisa que você vai... Ah, não, quero fazer. O excesso Sim. pode ser perigoso. Dá para intoxicar até por via oral. Sim. Você imagina fazendo por via parenteral. Isso eu acho importante, assim, pra gente, até pra, enfim, explicar, porque pra gente que é da área da saúde parece que pode ser óbvio, né? Mas é isso, quando a gente tem as diferentes formas que o nosso organismo absorve, né? Então, assim, quando é por via oral, você tem ali, né, metabolismo de absorção primeiro, né? Como que seu corpo absorve, metabolismo de primeira passagem, enfim, tudo mais. E aí, quando você faz. Não é que é a mesma substância, e às vezes até em doses, mas quando você faz direto, né, assim, você, né, isso, né, as apresentações parenterais, quando você faz intravenoso, intramuscular, mas intravenoso, principalmente, é você jogando a substância ali, né, assim, a vitamina ou qualquer coisa que seja, um medicamento, enfim, direto na veia. Se a gente for pensar, assim, né, no hospital, você precisa de um medicamento na veia para agir mais rápido, né? Então, com as vitaminas acontece, né, enfim, mais ou menos a mesma coisa. Todas as vitaminas lipossolúveis podem intoxicar. Que ficam armazenadas ali na gordura, A, né? D, E e K. Então, assim, nenhuma dessas você pode usar sem supervisão, porque existe risco. Sim. E o que a gente está falando aqui é importante, não é que se você está em acompanhamento médico e seu médico orientou, às vezes no seu caso específico, é importante que tenha aquela, né, enfim, alguma dose ali por algum tempo, mas ele vai te orientar. Mas assim, então por isso que é sempre muito importante estar com profissionais que realmente entendam e que realmente estão ali cuidando do seu caso, que realmente tiveram tempo hábil ali para conseguir entender, né, assim, o caso ali do paciente. Se você está com um bom profissional, sendo acompanhado e confia, não tem problema, mas muito cuidado, porque, né, é isso. Às vezes a gente acaba tendo complicações ali graves e a pessoa não vai associar porque, né, acha que é isso que você falou, né? Assim, a vitamina, não tem problema. E aí, até dentro disso, assim, já indo para o próximo tópico, quais são as... tem alguma... Tem não, né? Assim, mas assim, quais são as indicações, assim, mais clássicas, reais? Porque é isso, vão ter situações em que, sim, se justifica fazer o uso venoso, por exemplo, de alguma vitamina, enfim. É claro que são muitas, mas assim, as principais, assim, para as pessoas também entenderem que não é que a gente está condenando, né, assim, o uso ali da forma correta e adequada. Existe indicação, né? O mais clássico é o ferro. Ferro, principalmente para qualquer pessoa que tem alguma dificuldade de absorção. Maior exemplo de indicação de reposição venosa, né, na veia mesmo, de ferro, é o paciente com cirurgia bariátrica. Que realmente eles têm um prejuízo dessa absorção. Ou que tenha feito uma cirurgia no estômago, tirou um pedaço do estômago por causa de uma úlcera, por causa de um tumor. Ou a parte desabsortiva. Quem tem, por exemplo, doença celíaca, que é quem de fato não pode ingerir glúten. Ele faz aquela inflamação no intestino que destrói a superfície que absorve e não absorve, de fato, o ferro. Aí é uma indicação clássica de fazer ferro venoso. Pessoas que estão com o déficit de ferro muito grande, que não é tão infrequente. Mulheres que menstruam. Mulheres que menstruam e têm um fluxo mais intenso por qualquer motivo, às vezes ficam com anemia de fato, ferritina, que é o que reflete nossos estoques de ferro, super baixos, e que para a gente fazer por via oral, a gente ia demorar 6 meses, 1 ano para chegar no nível. Porque a suplementação oral com ferro, ela é bem, assim, mas eu vou falar assim, é bem chatinha de fazer, porque precisa tomar todo dia. O ferro, ele é muito irritativo também, então... Tem, né, algumas pessoas com constipação, intolerância gástrica. Então, às vezes, para não demorar tanto assim, né, a pessoa que, por exemplo, já está com estoque baixo, né, assim, com sintoma... Você pode, não só pode, como deve fazer por via venosa. E acho que agora, pensando rápido, assim, de outro exemplo clássico, é a vitamina B12, que você pode fazer também. Tem até a apresentação sublingual da forma ativa, mas
pacientes que têm valores muito baixos, às vezes próximo de 100 da vitamina B12, tem anemia perniciosa ou que são vegetarianos, você pode fazer algumas doses. Bariátrico normalmente faz de tempos em tempos. Preferem até fazer a forma intramuscular do que fazer a oral todo dia. Então, essas são indicações clássicas. E o venoso clássico é o paciente internado que não pode usar o tubo digestivo, Sim. que é o que a gente chama de nutrição parenteral. A primeira coisa de suplementação venosa que existiu foi a nutrição parenteral, que é você usar pela via venosa todos os nutrientes que esse paciente precisa, porque ele não pode usar o tubo digestivo naquele momento, porque ele está muito grave, instável, ou porque, por exemplo, paciente que está fazendo uma quimioterapia muito agressiva, paciente que faz transplante de medula, faz uma mucosite que destrói a mucosa do tubo digestivo inteiro. Então, a nutrição parenteral, ela salva vidas. Sim. Pacientes que ficam com síndrome do intestino curto, perderam aí, às vezes precisam fazer nutrição parenteral para a vida toda. Sim. Então, isso aí é mais para disposição, tudo. Tirando assim, sua fadiga é porque você está com anemia, porque seu ferro está no pé. Beleza, vai melhorar. Agora, gente, fadiga, a maioria das vezes, é porque a gente não dorme direito, porque a gente não descansa, é porque a gente está cansado de fato. Porque não come um legume, um vegetal. Exato. Não vai ser o soro que vai milagre. resolver, vai operar um milagre ali, né? Bom, eu acho que acho que tem a relação com isso, né? Já que você trouxe essa questão do estilo de vida, né? E é isso, às vezes a gente aprendeu, como sociedade mesmo, a buscar... a vida foi ficando mais complexa, né? Assim, são muitos fatores, muita informação, a gente tem falado muito disso, né? Como o excesso de informação... ter acesso à informação, estamos aqui para isso, né? Assim, eu acho que ajuda muito, mas o excesso de informação, quando a gente não consegue fazer uma boa avaliação, e eu digo isso assim, até nós médicos, né? Assim, a gente tem tanta coisa para estudar e assim, ler um artigo científico, identificar. Às vezes você pega um artigo, saiu um artigo e a gente vai ler, assim, mesmo com treinamento, a gente precisa de atenção ali, porque difícil. Não é porque todo artigo que saiu, saiu um artigo dizendo X, que X é verdade. Exatamente. Porque você tem que ver metodologia, enfim. Então, hoje, esses artigos estão circulando por aí, né? Assim, às vezes que não querem dizer muita coisa, aí vem alguém não tão bem intencionado assim, ou alguém que, né? E aí vai lá, pega aquele artigo e aí sai divulgando como se aquilo fosse verdade. E aí, Fernando, é uma confusão, né? Assim, na internet. Então, a gente tem falado bastante disso. E aí, as pessoas têm buscado soluções, né, rápidas para resolver questões, problemas muito complexos, né? E a questão do estilo de vida está muito relacionado a isso. E estou aqui para dizer que, Fernanda, clínica, né, médica maravilhosa, nutróloga incrível, mas também corredora, tá? Atleta demais, tá? Depois vocês dão uma fuxicada lá no Instagram dela para vocês verem. Corre, que é, olha, um exemplo a ser seguido. Quem sabe um dia eu chego lá, acho que não. Mas falando um pouco do exercício físico, né, assim, que é algo tão importante. Bom, a gente falou assim de algumas indicações e de o cuidado que as pessoas precisam ter em relação à questão dos soros, da suplementação venosa, da soroterapia, que a gente fala aqui entre aspas. Mas exercício físico já está muito bem consolidado aí já há muito tempo. E, assim, com larga evidência, né? Assim, evidências robustas de benefícios. Fala que como psiquiatra, você como nutróloga e qualquer especialista, qualquer colega que sentar aqui vai ter dentro da sua especialidade um impacto positivo, assim, do exercício físico, né? Então, mas a gente sabe que, eu vejo pelo menos no consultório, a gente trabalha com estilo de vida, com mudança de hábito, como é difícil, até na nossa própria vida, né? Corrida, como é difícil, às vezes, implementar a atividade física de forma regular, né? Bom, então, primeiro queria ouvir, assim, né, assim, a tua visão sobre isso e o impacto que isso traz realmente, assim, o que você vê de impacto para o paciente, para a pessoa que está praticando o exercício físico, os impactos negativos do sedentarismo, enfim. E, bom, e se existe
mínimo, porque na vida corrida, né, as pessoas falam assim, não, mas eu não consigo fazer exercício 6 vezes na semana, 5 vezes na semana, eu não consigo estar com personal, eu não consigo... Tem alguma recomendação mínima, assim, para a pessoa começar a fazer, sair do sedentarismo, já vale a pena, não vale, quanto que faz, começa por onde? Dê sua palavra sobre exercício físico. Quanto a exercício, hoje em dia a gente tem o conceito de que é importante para todo mundo e que a questão estética é só um bônus extra. Isso aí é um fato. Tem toda essa questão de benefício cardiovascular, o benefício cardiovascular vindo principalmente do exercício de cardio e de longevidade. E a longevidade está muito relacionada também com o treino de força, que a gente chama de treino resistido, que é contra uma resistência, né? Porque aí você vai falar assim, tem que ser musculação? Não. Existem exercícios resistidos que são feitos com o peso do próprio corpo. A pessoa chama de calistenia. Você fazer barra, flexão. São coisas dificílimas que são feitas com o peso do seu próprio corpo. Sim. E o mínimo existe. O mínimo estabelecido pela OMS é bem regulamentado. São 150 minutos de exercício aeróbico. Moderado. O que é moderado? Para quem já fez algum teste, sabe, sua frequência cardíaca, tem lá a zona do moderado. Mas o moderado, você teoricamente, você não consegue conversar como a gente está conversando aqui. Você teria já alguma dificuldade. Você conversa com dificuldade, tem que dar uma acelerada no coração. Ficar assim, eu chamo que a gente fica esbaforido, né? Começa a ficar esbaforidinho, começa a dar assim, uma cansadinha. Né? Exato, fica mais ofegante. Não é igual você tá caminhando, passeando. No shopping. Exatamente. A caminhada, para ser um exercício, tem que ser programada. Sim. E tem que ter um piquezinho. 150 por semana, tá? Que é o que a gente fala que é o 30 todo dia, né? 30 minutos, pelo menos 5 vezes por semana. Se for um exercício vigoroso, aí pode ser a metade, 75. E aí, normalmente, para dar o exemplo da minha vida, a corrida, normalmente, é um exercício vigoroso, né? Para quem já tá mais avançadinho. Mas, por exemplo, quem corre, poderia ser menos. Mas, na prática, quem corre acaba fazendo mais. E, pelo menos, 2 a 3 sessões de exercícios de força, treinos de força, de 20 a 30 minutos. Então, essa brincadeira são 210 minutos. Sim. 150 de cardio e mais ou menos 60 minutos por semana de força. E, obviamente, a gente sabe que quem não faz nada não vai conseguir de cara fazendo isso. Mas aí, qualquer coisa que a pessoa comece já tem um benefício, né? Sim. Já tem um benefício. E o que eu costumo aconselhar para as pessoas é, mas eu não gosto de fazer... O que eu falo assim, faz o que você gosta, né? Quando você era criança, na escola, você não tinha nenhum esporte que você gostava. E, às vezes, as pessoas falam, não gosto de nada. Mas eu falo, então vai fazer o que você não odeia. Porque, assim, não adianta, gente. Porque, assim, a sensação boa do exercício... Porque, assim, quem treina bastante fala assim, mas eu me sinto melhor depois. Posso te falar? E esse negócio é depois mesmo. Quando eu tô correndo, e olha, por exemplo, agora eu tô treinando pra Maratona do Rio. Então, eu tô fazendo treinos de mais de 26 quilômetros, de 25 quilômetros. Tem hora que eu fico assim, meu Deus do céu, por que eu estou fazendo isso comigo? Mas depois, a gente se sente bem. Mas, assim, essa coisa até da liberação de endorfina, de serotonina... Não é nos primeiros 5 minutos do exercício. E nem no comecinho, né? Isso é muito importante. Eu falo isso com os pacientes também, porque, assim, ainda mais hoje em dia, com internet, com rede social, aí você vê a pessoa postando, que delícia, gente, é porque eu me sinto tão bem fazendo exercício. Você tem que fazer exercício para você se sentir bem. E quando a gente... eu fiquei o quê? Fiquei 1 mês e meio, foi férias, embolou um monte de coisa, sem estar na academia. Quando eu voltei para exercício, minha gente, olha... Mas é um sofrimento, é uma dor, e né, e você perdeu ali um pouco, né, assim, de resistência, de força muscular para começar de novo. Então, assim, ainda mais para quem nunca fez, ou quem fez muito pouco, nem não tem como hábito, não é agradável, não vai ser gostoso no começo, mas é isso, né, assim, é importante que a gente tolere ali esse desconforto, essa dorzinha inicial, isso de ter que meio que se obrigar no começo, né? Mas é com compromisso com, aí você falou, com a longevidade, inclusive, né? Inclusive, não, principalmente, né? Porque eu não sei vocês, né? Mas, assim, o meu não tem muito plano B, né? Assim, né? A gente quer envelhecer, é o plano A. A alternativa é morrer. Já que a gente quer continuar vivendo... Exato. Não estamos pretendendo morrer, né? Fora de uma cama, né? Exatamente. E aí, o exercício, hoje...
É isso, eu brinco, né, com todo mundo. Eu falo assim, não, eu preciso fazer exercício porque eu quero ser uma velhinha, eu quero ter autonomia, eu quero carregar minhas próprias sacolinhas do mercado, né? Assim, então, Isso é o básico, né? exato, isso a gente constrói desde de agora, né? Assim, eu ia falar desde cedo, né? Porque somos, né? Estamos ainda, né? Estamos aí no auge aí da idade, já fomos mais jovens do que somos hoje, né? Mas hoje é o mais jovem que seremos daqui para frente. Então é o que a gente tem. Então é isso, é começar agora, né? Mas isso você falou assim, eu acho que então voltando aqui, né? Quando a pessoa te procura, por exemplo, uma pessoa que é totalmente sedentária, né? Que aí você falou disso, começar pelo que gosta. Isso é uma coisa importante também, porque eu sempre falo que também atividade física é repertório, né? Sim. E assim, nem todo mundo teve oportunidade também de experimentar mais de um exercício. E é isso, você, por exemplo, corre, mas não é necessariamente porque você corre que você vai gostar de toda e qualquer atividade física, né? Algumas pessoas são mais propensas, enfim, né? Mas E eu comecei a correr velha, assim. Tipo, não era uma coisa que eu fazia quando eu era criança. Pelo contrário, eu fui a criança asmática na década de 80, em que você não podia fazer nada. não tinha os tratamentos que tem hoje em dia. E eu tive atestado de educação física durante muitos anos na minha vida. Sim. Você era aquela aluninha que ficava lá do Eu lado do acho que professor. ficava do lado do professor, ajudava a fazer o diário. Sim, Então, assim, hoje em dia, eu comecei a correr com 27 para 28 anos. Eu tô com 44 e 16, vai fazer 17 anos que eu tô correndo. Sim. E eu resolvi correr porque eu achava bonito. Ai, eu acho tão bonito as pessoas correndo. Mas eu não sei jogar vôlei, eu não sei jogar basquete, nada disso, porque eu não fazia educação física. Eu fui aprender a nadar com 40 anos. Sim, olha, olha, gente, tá vendo, ó? Tem um exemplo Não que eu maravilhoso nade aqui. bem, mas Mas já consegue se fiz 2 virar. provas no mar. Nossa, mas Fui nadar no mar, não, aí, obviamente, nada bem. Eu nado arrasou. muito devagar, mas eu fui fazer aula de natação no mar, faltando 2 meses para eu fazer 40. Ó, mas é super importante isso, porque as pessoas acham isso. Ah, eu não gosto de exercício, ou eu não sei. Mas é isso, às vezes é experimentar. Nem sempre, né? Eu falo, por exemplo, eu adoro nadar, sempre gostei de nadar desde criança, mas na minha rotina hoje, natação não é uma atividade física que, se eu tivesse que colocar como principal, eu conseguiria fazer com a frequência que eu deveria, né? É muita então, missão a natação, eu falo isso. Eu não Exato. engrenei na natação, eu fiz para aprender, mas, por exemplo, no mar, por exemplo, o mar tá gelado às vezes. Sim. Aí eu tenho aquela roupa de neoprene. Sim. Gente, só a energia que você gasta para botar aquela roupa, eu admiro os meus amigos que são atletas de natação, Sim. porque é uma missão. Não, e a gente ainda tem, tipo assim, o cabelo. Cabelo, pois é. Aquela touca. É. Então, assim, nem tu. Você tem que ver o que se encaixa Exato. na sua rotina. Não adianta colocar que você vai malhar numa academia, que você tem que pegar um carro, um transporte que é longe. Você tem que adequar na sua rotina. Que seja perto do trabalho. Tem que ser fácil, né? Exatamente. Exercício físico. Assim, Gente, pra sendo funcionar todo fácil, dia tem que ser fácil. Sendo fácil já é difícil. Já é difícil. Ó, eu não gosto. Ó, sendo sincera, né? Bruno, meu personal trainer, sabe? Eu faço musculação, eu faço treino de força, porque eu sei que tem que fazer. Sim. Igual eu sei que tem que comer certo. É igual remédio, né? É igual remédio. Eu brinco que é igual escovar dente. Exercício físico, pra mim, assim, é igual escovar dente. A gente tem um prazerzinho ali de, a boca tá limpinha. Ai, que bom que eu escovei o dente. Ah. Mas você tá parado ali, se você já tiver com um pouquinho de sono, se você tiver ali numa correria, você fala, tem que parar tudo pra... tem que ir lá pra escovar o dente. Você tem que parar e ir lá escovar os dentes. Se não escovar naquele momento, então, se não fizer o exercício físico naquele dia, é naquele dia que você vai colher os resultados negativos? Não. Mas se aquilo deixa de ser um hábito, aí isso vira um problema muito grande. Então, da mesma forma que a gente aprende a parar o que a gente está fazendo e tomar banho, parar o que a gente está fazendo e escovar os dentes desde criancinha, né? A gente deveria entender o exercício físico é isso, é como um remédio, assim, tem que fazer. Eu né? falo que é igual trabalhar. A gente ama trabalhar em todos os momentos. Atualmente, assim, eu faço, você faz uma coisa que você gosta. Sim. Mas eu, antes agora de estar nessa rotina, eu estava fazendo coisas que eu não gostava. Sim. E ficava assim, não, tem que trabalhar, temos boletos, Sim. né? Eu falo que isso aqui, e fazer o exercício agora, é pagar o boleto que vai garantir que você vai estar bem lá na frente. E eu sou mais apocalíptica com os meus pacientes que você fala de carregar a sacola. Sim. Eu falo o seguinte, olha só, como é que você quer que alguém te ajude a levantar do vaso sanitário? Uhum. Precisa de quadríceps para levantar. Então, assim, é isso. Você quer ter autonomia de ir no banheiro sozinho? Sim. Então precisa. Porque, assim, agora é um agachamento. O agachamento é você com 80 anos levantando da cadeira sem ajuda, subindo uma escada. 80 hoje em dia a gente tem
Gente, eu tenho uma avó de 95 anos. Sim, a gente está trabalhando nisso aí, Exatamente. para a gente ser centenária, né? Então, é isso, a gente... Gostei disso, eu começar a olhar agora os meus treinos de agachamento, assim, estou treinando, não é para ficar com um bumbumzinho, para ficar... Não, estou treinando para quando eu tiver 90 anos, Isso eu ir no aí. banheiro sozinha. Aí, Isso ó, aí. anote para sua vida. E, bom, assim, eu acho que entre... E aí se fala, né, você já trouxe essa questão, né, assim, entre treino de força e cardio, né, exercício aeróbico, exercício resistido. E tem essa recomendação que você já falou de, bom, o ideal seria ali os dois, né? Mas se eu sendo sua paciente, estou chegando lá no consultório, doutora Fernanda, pelo amor de Deus, olha, tô aqui, cuide de mim. E aí quero começar e não consigo colocar ali os dois por algum motivo. Tem algum que seja mais recomendado, dá prioridade? Como é que você orienta para alguém que está começando ali e ainda não consegue implementar isso na rotina, por onde começar? Qual dos dois seria mais prioritário, se é que isso existe? É super difícil, mas atualmente eu tenho. A tendência é que eu fale para as pessoas priorizarem o treino de força. E tentar colocar na vida, no dia a dia, outras atividades que a gente chama de exercise snacks. Snack de lanchinho mesmo, como se fossem lanchinhos de exercício. Porque, na verdade, assim, até a gente falar que essas coisas vão tirar você do sedentarismo, na verdade, a gente pode ser um sedentário fisicamente ativo. Todo mundo que trabalha sentado o dia inteiro, no fundo, e faz exercício, é um sedentário fisicamente ativo. Porque é impossível você não ser sedentário se você fica 8 horas sentado. E a maioria das várias profissões, Sim, inclusive a gente médico, sim. fica sentado esse número de horas, tá? Então, até eu, maratonista, sou meio que sedentária fisicamente ativa. Mas pra gente começar, então, por exemplo, falaria, olha, você vai fazer pelo menos 2 treinos de força. Gente, 2 a gente consegue colocar na vida. Mas você vai levantar no meio do... Sabe, quem trabalha em escritório vai levantar e vai pegar água no outro andar. Vai subir uma escada. Para quem faz home office, vai fazer um polichinelo. Que seja. Incluir ele no meio da dia. rotina, Isso. né? Esses exercise snacks ajudam essa parte cardiovascular. Porque ter musculatura está relacionado a você viver mais, porque você tem mais autonomia. Está relacionado a você ter menos demência, já tem associação de força de quadríceps com quadros demenciais, mas existe uma outra métrica que também está relacionada à longevidade, que é o VO2, que é o VO2 máximo, que é a capacidade do nosso sistema cardiovascular usar o oxigênio para gente viver, para fazer atividade física. E quem tem VO2 máximo maior tem mais tempo de vida, nos estudos atuais. Então, a gente precisa dos dois. E para aumentar VO2, tem que fazer exercício cardio moderado a intenso. Não tem jeito. Então, é aprender a equilibrar, né? Um pouco, Isso. talvez, o que a gente já tem um entendimento, por exemplo, de... Fazendo uma comparação grosseira aqui, mas que me ocorreu é que... Bom, proteína é importante. A gente precisa comer proteína. Mas se você comer só proteína e não comer nada de carboidrato, você também vai ter problema. Porque carboidrato é importante. Mas se você comer só carboidrato e não comer proteína... Então, assim, a gente aprende que, bom, quando você vai preparar ali uma refeição, o ideal é que tenha uma porção de proteína, uma porção de carboidrato, uma quantidade ali, enfim, adequada. Isso a gente entende como tendo um equilíbrio. A ideia talvez seria isso, trazer um pouco dentro das possibilidades, mas isso sim, né? Não é que os dois são muito importantes, são essenciais, e às vezes é isso. Eu não consigo fazer 5 vezes na semana, né? Assim, então, ok, mas é trazer um pouco de um e um pouco do outro para a rotina mesmo, né? E você precisa de um para fazer o outro. Para você fazer o cardio adequadamente, para você pedalar, para você correr, para você nadar, você precisa ter músculo. E para fazer uma musculação adequada e tal, você precisa ter coração. Sim. Então, no fundo, você precisa dos dois. Se não dá para fazer tudo agora, faz a musculação, tenta introduzir o aeróbico no dia a dia e vai adequando. A questão é, enquanto a gente não colocar isso como uma prioridade, a gente não vai fazer. Sim. Embora eu atualmente não atendo mais plano de saúde, mas quando eu atendia, eu sei que existem realidades que não permitem. Eu sei que não adianta eu falar, mas eu acordo 5 horas da manhã para correr. E a pessoa fala assim, eu acordo 4:30 da manhã, porque senão não chego no meu trabalho. Exato. E chega em casa às 11 horas da noite. Isso, então a gente sabe que tem Sim. situações assim em que realmente não é possível. E aí é toda uma briga de sistema da gente tentando querer mudar o mundo. Mas
a maioria das pessoas, o público que a gente acaba atendendo, a gente tem pessoas que tem filho, tal, não sei o quê. Mas se a pessoa não colocar, tipo, isso é uma prioridade. Eu preciso, principalmente, por exemplo, as mães, eu preciso colocar esses 40 minutos na minha vida. Eu falo assim, você não vai conseguir, você para cuidar, você precisa se cuidar, né? E os cuidadores normalmente não se cuidam. Sim. Então, assim, tem que colocar como uma prioridade. E quando a gente vai ver, a gente, ainda mais agora, com as redes sociais, são coisas que a gente trabalha, inclusive, com isso, a gente não se policia, e quando a gente vai ver, você perdeu horas. E você assim, nossa, se eu não tivesse ficado ali Sim. rolando... Será que realmente não Será dava não tempo de ter feito Exatamente. 30 minutinhos ali? Exatamente. Tem o que eu gosto de falar assim com os meus pacientes para, enfim, né, reforçar essa questão do exercício físico, é que assim, eu gosto de pensar o exercício físico é como é um pedágio que a gente paga, assim, é um preço que a gente paga pela vida confortável que a gente tem. Sim. Então, Sim. assim, o corpo humano, ele foi feito para andar, para subir pedra, para poder, enfim, subir na árvore, para poder pegar o alimento e para correr atrás do animal para poder se alimentar. Que bom que não precisamos mais fazer isso, que a gente pode só até ir ao mercado e comprar, né, os alimentos ali que já vêm minimamente preparados. Preparar ali de uma forma, né, assim, tranquila na nossa casa. Que bom que hoje a gente tem, né, automóvel, a gente tem meio de transporte que possibilitam. Que bom, mas por conta disso, nosso corpo ele continua sendo, ele foi preparado para o exercício, né, assim, para o movimento. E na medida que a gente não precisa mais fazer esse movimento no dia a dia, que a gente tem a vida mais confortável ali, a gente precisa ainda assim continuar mexendo, porque senão, sabe quando pega uma bicicleta, para de andar na bicicleta e deixa ela lá quietinha no tempo ali, né? Ela começa a enferrujar, ela começa, né? Assim, você tem que ter a manutenção, você tem que andar com ela, você tem que manter, né? Então, se a gente não usa o corpo, todas essas coisas porque parece assim, todo médico que eu vou manda fazer exercício físico, né? Mas é porque o corpo preparado para isso, quando ele entra ali o sedentarismo é isso, é a ausência, né, assim, a vida que não é ativa, a ausência ali do movimento, o corpo vai ficando parado, a natureza vai entendendo assim, isso aqui eu não preciso colocar energia, isso aqui eu não preciso desenvolver, isso aqui eu não preciso... Mas porque a gente está fazendo, na verdade, um movimento antinatural, né, assim, que é ficar parado, né? Então, isso é importante a gente entender, assim, por que precisa fazer mesmo sem gostar? Porque é o preço que a gente paga por... Que bom, né? Próxima vez você pensar assim, que droga, assim, não, poxa, vou até fazer um exercício, porque, poxa, é tão bom poder pegar um meio de transporte para não precisar andar 10 quilômetros para eu chegar no meu trabalho, andar ali a pé embaixo do sol, que eu posso ir mais confortável ali. Então, poxa, eu vou até fazer esse exercício. Então, gosto de pensar dessa forma, porque parece que, assim, é uma obrigação, mas, assim, uma obrigação para quem quer viver bem, né? Para quem quer viver com saúde, né? Isso aí, na verdade, tudo que você falou é a principal causa da gente ter obesidade hoje em dia. Os genes da obesidade já existiam, estavam lá. Só que hoje em dia o nosso ambiente é obesogênico. Ou seja, gerador de Isso, de gera obesidade. Exato. Por quê? Antes, eu falo isso para meus pacientes, por que é tão difícil manter a perda de peso? Porque o corpo sempre quer voltar para o peso máximo que você teve. Sim. Porque o ser humano foi feito para ser um poupador de energia. Perfeito. Nós somos poupadores de energia. Antes a gente precisava caçar, você não sabia quando é que você ia caçar de novo. Então você poupava energia, Sim. Ficava lá, acumulava. A gordurinha era uma coisa boa, porque você estocava energia. E agora, o que acontece a fartura de alimento, principalmente de alimento industrializado, Sim. é mega ultra recente. Mas é tão recente que não é da infância dos nossos pais. Sim. É da década de 70 para cá, esse boom. Então, assim, a gente tem o conforto dos transportes e tal, as comidas hipercalóricas, pequenas, de fácil acesso. Então, só que o nosso corpo continua sendo um estocador. Então, a minha casa tem automação que a gente fala para fechar o todo. Eu não preciso pegar o braço e rodar. Eu não preciso nem apertar um botão. Sim. Eu falo para fechar. Você imagina? É um gasto mínimo de energia. De energia. Sendo que você pega 3 amendoinzinhos, né? Já foi um boom de caloria. É uma grande injustiça, mas a gente vai fazer o quê? Na verdade, o exercício é para manter a musculatura e é o grande segredo para manutenção da perda de peso. Sim.
Mas aí é uma ordem de grandeza maior. Aí, Muito maior. Fernanda, inclusive, nisso aí já entra a próxima pergunta, porque que eu ia fazer justamente esse vínculo que você já, desse link que você maravilhosamente já fez, que é a questão, a gente está falando do exercício ali como, enfim, a gente mal falou ali do exercício relacionado à perda de peso, né, assim, mas que, porque são tantos benefícios, né, assim, mas que, de fato, muita gente acaba entrando ali, começando que não eram pessoas ativas e entendem em algum momento, começam no exercício físico, por exemplo, com o objetivo da questão da perda de peso, manutenção de peso, enfim. Qual que você considera, assim, que seja... E a gente vê muita gente também com essa visão, né, meio... O que você considera, assim, que é o erro mais comum que você vê das pessoas cometendo, assim, nesse sentido? Quando vão buscar o exercício pensando na perda de peso? Bom, primeira coisa que tem que entender é que dificilmente o exercício vai ter algum resultado para perda de peso se você não controlar a alimentação. Uhum. Por quê? O que emagrece? É déficit calórico. É você ingerir menos do que você está gastando. O exercício aumenta o gasto calórico? Aumenta o gasto calórico. Sim, isso é um fato. O problema é quando todo mundo superestima o gasto calórico do exercício que está fazendo. Uhum. Todo mundo, hoje eu posso comer isso porque eu treinei. Quem tem smartwatch, um Apple Watch, um Garmin, qualquer coisa, quando você vê, gente, o meu treino de musculação dá até depressão. Eu sou pequena, eu faço 1 hora de treino de força e olho lá, 190 calorias, quilocalorias. Sim. Um bombom, um sonho de valsa tem umas 120 calorias. Não dá para comer um hambúrguer, gente. Exato. Não dá. A não ser quem faz esporte de endurance. Um triatleta está treinando para um Ironman. Beleza, a pessoa vai fazer 3 horas de exercício no dia. Sim, para essa pessoa faz muita diferença. Sim. E eu acho que as pessoas pecam nisso. Porque aí elas vão, aí começam a fazer... vou pedalar com uma bicicleta ergométrica, vou para academia, faz, tipo... 1h30 de cardio. Uhum. Se não se preocupar com a alimentação, vai acabar perdendo massa muscular. Uhum. E não vai. E pode até não perder peso. Na verdade, assim, é aquela coisa, né? Para quem tá em processo de emagrecimento, a gente quer preservar a massa magra. Uhum. Então, tem que ter treino resistido. Mas então não é a pessoa tá querendo perder peso, ficar só horas e horas na esteira, andando ali. Não. Tem que treinar a força. Para tentar preservar a massa magra. Uhum. Porque a massa magra é o que vai ajudar você quando o seu metabolismo cair, porque vai cair. Quando a gente perde peso, a nossa fome aumenta mais ou menos 100 quilocalorias por quilo perdido. Uhum. Né? Lógico que isso vai ajustando assim. E você deixa de gastar mais ou menos 25 a 30 calorias. Fernanda, isso é muito injusto, Fernanda. É muito mas injusto é o que eu falei. Com o cidadão. O seu corpo não sabe Sim. que você não caiu na ilha de Lost, não sabe que você não está na guerra passando fome. Que acabou a comida do mundo. Porque isso. eu falo isso também com os pacientes, assim, a nossa natureza, né, assim, o nosso cérebro, ele nunca vai entender, vai conceber, nunca não, né? Mas assim, voluntariamente... Que você voluntariamente está privando, tem comida no ambiente, você está privando. Então, assim, se tá entrando menos caloria, porque, peraí, tá acabando a comida no mundo, né? E aí ativa todo um sistema redução de... Seu corpo não sabe que tem geladeira. Exato. Que a geladeira existe, exato. Que os alimentos estão ali. Então, quando você perder peso, se você conseguir manter massa magra, você já está dando um grande passo, né? Porque a gente quer perder o peso através de gordura, mas a gente perde massa muscular também. Então, é lógico, eu vou falar o de sempre, é o equilíbrio, fazer musculação e tal, mas ficar se matando de cardio, primeiro, vai achar que perdeu mais caloria do que perdeu, de fato, porque ainda tem uma outra teoria injusta, de que o nosso corpo, o número que a gente vê aqui, a gente já sabe que não é 100% do gasto calórico, mas existe um sistema de constricção de energia, que quando a gente gasta muito no exercício, o corpo meio que poupa parte da energia das outras coisas que você está fazendo ao longo do dia. Para quem não tem obesidade, seria da ordem de 28% desse gasto, e para quem tem, tipo, 50%. Então, meu Deus, eu gastei 1.000 calorias, corri uma meia maratona, gastei 1.000 calorias. Um bocado dessa, seu corpo vai economizar. Fernanda, isso também não é justo, isso também não deveria... Mas olha só, uma dica boa que eu faço para quem treina bonitinho, e a gente sabe que ninguém controla a alimentação o tempo todo, eu falo,
o dia que você vai ter refeição livre, que você vai comer o que você quer, concentra no dia que você faz mais exercício. Porque por mais que não compense 100%, é contenção de danos, né? Sim. Quer comer o seu hambúrguer? Vai lá no dia que você correu mais. Pelo menos a gente contém danos, porque as pessoas fazem exatamente o contrário disso. Sim. As pessoas, de forma geral, comem mais no final de semana e não treinam nos finais de semana. Sim. E aí, eu acho que isso enfim, acho que é muito importante. Por isso, o nosso trabalho aqui de, enfim, divulgar essas informações, porque não é que todo mundo precise se tornar especialista em saúde para isso, que nós estamos aqui, né? Existem especialistas para isso, mas entender minimamente ali o funcionamento do próprio corpo ajuda isso, né? Assim, às vezes a pessoa ela tá querendo ir numa direção, tá querendo um resultado, mas aí faz toda uma mudança na rotina que envolve ali um esforço ali, muitas vezes, enfim, muito grande, seja de tempo, seja de grana, seja de, enfim. E aí tá esperando que venha resultado, mas tá indo no caminho oposto, na direção oposta, né? E aí, eu acho que... e aí se frustra, né? Muitas questões Sim. também relacionadas tanto à manutenção de hábitos, né? Como a prática de exercício físico, quanto na questão da manutenção de perda de peso, né? Ou da questão do controle da obesidade, está muito relacionada. Muitas pessoas têm uma vida ali de muita frustração, né? Assim, disso, porque, mas eu já tentei várias vezes atividade física e, não é para mim, nunca não deu certo. Eu já tentei várias vezes perder peso e emagrecer, enfim, mas também não dá certo. Então, mas muitas vezes por conta disso, por conta até do entendimento da ciência, né, assim, que avançou muito nas últimas décadas, e essas informações estão chegando agora, assim, para a população, mas é isso, acho que entender minimamente ali o funcionamento aqui do corpo ajuda a gente a isso. Uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes, assim, a parar de brigar com a nossa natureza e entender minimamente para a gente fazer uma parceria, Sim. né? E não é uma guerra, né? Assim, não é uma guerra contra a balança, é uma guerra contra... Não, é uma parceria, é entender, o meu corpo responde melhor, isso que você está falando, né? Adequar, talvez, a alimentação, entendendo que tem essa mudança ali, né? Assim, no metabolismo, enfim. Então, eu acho que é para isso que estamos aqui, né? Assim, para trazer essas informações, clarear ainda mais aí a sua rotina, salpicar informações aí de qualidade, né? Para você parar de ficar zanzando pela internet vendo essas, né, umas coisas perigosas que tem por aí. Então, tem que ter cuidado. E, eu ficaria aqui horas e horas e horas ouvindo. Assunto sempre tem, né? Te ouvindo falar, enfim, acho que, enfim, quando eu falo assim, trago vocês aqui, é isso, porque a gente tem muito, enfim, muitos profissionais bons, né? Sempre falo, às vezes é tão difícil encontrar, enfim, médicos, profissionais de saúde de uma forma geral. Tem gente ruim, gente, em todas as áreas, em todas as profissões. Tem advogado ruim, tem manicure ruim, tem em todos. E na medicina também, na área da saúde também. Mas, então, assim, dar espaço e dar voz para os bons profissionais, né? Estarem aqui divulgando informações, para mim, enfim, é muito importante. Então, te agradeço imensamente por ter aceitado o convite. Aproveita para... Onde é que as pessoas te encontram? Como é que elas te encontram aí na rede para ver suas corridas, para ver você dando aula? Gente, Fernanda dá umas aulas maravilhosas lá no Instagram dela, nas redes sociais dela. No Instagram, no TikTok, tá em todas essa mulher. Vai atrás dela. Onde é que as pessoas te encontram, Fernanda? Tanto no Instagram quanto no TikTok é o @ doutora Fernanda Moreira. E aí é DRA Fernanda Moreira, tudo junto. Lá também tem o link para o meu site, que é www.drafernandamoreira.com.br. A gente vai botar aqui na descrição. E é um Instagram único, então vocês vão ver a minha vida pessoal. Então tem eu falando de conteúdo médico, tem eu correndo, fazendo prova, treinando, tem eu cantando. E canta que ainda é essa hobby. Mulher, gente, ainda canta. Meu hobby é cantar, gente, é um hobby apenas, eu sou amadoríssima, então tem destaque lá das minhas cantorias em karaokê, porque a gente tem que ter isso, né, gente? Tem que ter o recreativo. Tem que ter o lazer, faz também. parte da vida. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Enfim, as portas estão sempre abertas. E, Fernanda, você encontra lá nas redes dela. Para me encontrar, você me encontra no @brunacampospsique, no Instagram. Se você, né, sentar atrás ali de conteúdos em saúde mental, lá é o lugar. Agora, se você é médico e, assim como Fernanda, quer fazer parte do time FVC ou quer bater o papo sobre consultório, sobre rotina de consultório, aí, seu cantinho, você me encontra lá no Bruna Campos Academy. Tá aqui embaixo também na descrição.
E, enfim, são dois assuntos que eu gosto muito de falar. E aí tem tanta coisa para falar que a gente devia, não, entendeu? Tem que ter vários canais para falar tudo que a gente precisa botar no mundo. Então, você me encontra lá. E, bom, se você gostou desse episódio, se esse episódio foi útil para você, já curte aqui, já deixa seu like. Se você tem alguém aí na família, um amigo que tá meio desinformado em relação a isso ou que você acha que vai ser útil esse papo, já encaminha, já manda lá no grupo da família, já manda lá no WhatsApp, já manda distribui esse conteúdo por aí. Você vai fazer bem não só para você, mas para muita gente. E eu te espero no próximo episódio.